E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live de segunda-feira, aqui de manhã, galera. Era para ter sido um pouco mais cedo, às 8 horas da manhã, mas não tem problema. Vamos nesse horário mesmo, que o importante é estar mantendo o conteúdo aqui, ajudando vocês cada vez mais, beleza? Então, como vocês podem ver aí no título, o título de hoje vai ser quanto tempo leva para poder aprender, galera. Então, vai ser exatamente sobre esse tema que a gente vai estar falando hoje. E é um tema que eu sempre recebo, inclusive os alunos, quando vai começar a estudar, fazer aula, aprender alguma coisa, é o que eu mais ouço, galera. O pessoal sempre fala, beleza, vou fazer aula, sei lá, de violão, ou vou fazer aula de teclado, mas quanto tempo leva para mim aprender? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço e eu acho que é muito legal fazer uma live falando sobre isso, justamente para você que tem talvez essa curiosidade, ou talvez se você já toca, mas não tem noção de quanto tempo ainda vai levar para você aprender. Então vou estar respondendo tudo sobre isso hoje na nossa live. Então tem uma coisa muito importante aqui que vocês têm que entender. O que seria essa primeira coisa que vocês precisam entender? A primeira coisa é o seguinte: primeiro, o que é aprender? Ou o que é tocar? Porque isso é muito relativo e depende muito de cada uma das pessoas. Como assim depende muito de cada uma das pessoas? Algumas pessoas chegam e falam para mim, quanto tempo leva para mim tocar, para mim aprender? Primeiro, isso é muito relativo, porque depende muito de cada uma das pessoas. O que foi? No celular? Como que faz isso? Então muita gente chega e pergunta para mim, quanto tempo eu levo para mim poder aprender a tocar, para mim estar tocando? É o seguinte, uma coisa muito importante para vocês entender que para tocar é muito relativo. Quanto tempo leva? Ou melhor, o que é tocar para vocês? Isso é muito relativo, porque para cada pessoa tem uma definição disso. Tem gente que chega para mim e fala, para mim tocar, se eu aprender a tocar 3 músicas, para mim já tá bom. Beleza, para essa pessoa isso é tocar. Outras pessoas chegam para mim e falam, ó, eu toco 5 músicas, se eu aprender a tocar 5 músicas ou 10 músicas, para mim tá bom. Outras pessoas já é um pouco mais exigente e falam, se eu conseguir tocar na minha igreja, para mim já tá bom. Outras pessoas já falam outra coisa, já vai ter uma outra coisa, uma outra questão. Tem gente que fala, eu quero aprender a tocar de ouvido. Outros falam, tem que saber, sei lá, tocar de ouvido, ler cifra, tablatura, partitura. Então é muito relativo a essa questão de quanto tempo leva para você aprender a tocar. Por quê? Cada pessoa vai ter uma definição e vai achar que tocar é uma coisa diferente. Então é muito importante vocês terem essa noção para quando for estudar, não colocar falsas expectativas. Então esse assunto é muito relativo e muito complexo de poder falar. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Depende também, ó, tudo que eu estou falando meio que depende, mas é importante vocês entenderem. Depende também muito de cada uma das pessoas. Como assim depende muito de cada uma das pessoas? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas saibam que mesmo quem tem dificuldade, isso não impede de vocês aprender. Então todo mundo tem capacidade de aprender qualquer coisa. Eu sempre estou falando sobre isso aqui nas redes sociais, que cada pessoa, todo mundo tem a capacidade de aprender qualquer coisa, então é muito importante vocês terem isso em mente, mesmo que você tenha mais dificuldade, se treinar da forma correta, todo mundo tem essa possibilidade de aprender. Outra coisa também muito importante que vocês têm que saber e têm que ter em mente, galera, tem que treinar, tem que estudar bastante, porque se você não treinar, se você não estudar bastante, é impossível de evoluir. E não estudar bastante sem foco e sem saber o que estudar. A gente sempre tem que ter um plano, sempre tem que ter um norte para poder saber exatamente o que estudar e estudar bastante. Então vou dar um exemplo de mim. Eu tenho bastante dificuldade, então por conta disso eu sempre estudei bastante, galera. Então isso me ajudou a evoluir mais rápido e aprender mais. Por quê? Como eu já tenho dificuldade para aprender, tipo, para aprender a tocar algum instrumento, para aprender conteúdos novos, então eu sempre me dediquei bastante. Então, para quem tem dificuldade, é legal quem tem um pouco mais de dificuldade estudar um pouco mais. Quem tem facilidade, se tiver tempo também para estudar, beleza, é muito importante, é muito bom também, mas se não tiver muito tempo para treinar,
não tem problema. Tem que treinar bastante, o máximo que conseguir, se você tiver facilidade ou não tiver facilidade. Não adianta treinar qualquer coisa também, vocês precisam treinar coisas importantes, exclusivas, exatamente conteúdos que vai agregar valor na vida de vocês de uma forma cronológica. Isso faz a gente se tornar músicos mais preparados para estar tocando. Então, até agora, vocês viram? A questão aqui, ó, a pergunta é a seguinte, para quem entrou agora da nossa live, o tema: quanto tempo leva para me aprender? Então, até agora, pelas dicas que eu dei, é muito relativo, vai depender muito de cada uma das pessoas. Se você tem mais facilidade ou mais dificuldade, se você tem muito tempo para treinar, se você treina de forma constante e correta. Tem a outra questão também, que o que é aprender? Porque para cada pessoa esse assunto é diferente. Tem pessoas que acham que tocar, para elas é tocar 3 hinos ou 5 hinos, e para outras pessoas, às vezes, é tocar muito mais coisas. Então, vai depender muito de cada um desses fatores, para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, eu vou falar para vocês alguns exemplos que vai fazer mais sentido, que vai ser algumas dicas mais realistas e que aconteceu comigo. Então, eu vou pegar eu como exemplo, por quê? No começo eu tinha muita dificuldade, assim como muitas pessoas que me acompanham aqui têm. Então isso eu acho que vai ajudar bastante vocês terem uma ideia, uma noção de quanto tempo leva para realmente aprender a tocar. E eu vou colocar aqui um parâmetro do que é tocar e vou falando quanto tempo eu levei para saber cada uma dessas coisas. Vai fazer um pouco mais de sentido para vocês, beleza? Então quando eu comecei a estudar, eu comecei estudando violão clássico, galera. Então fiz 1 ano de aula. E eu basicamente não aprendi nada. Tipo assim, para quem quer tocar na igreja, o tipo de conteúdo que eu tive não serviu para nada. Então não agregou nada na minha vida, então não conta. Então esse 1 ano foi perdido na minha vida para quem quer tocar na igreja, por exemplo. Agora, eu fazendo aula com um professor específico durante 1 ano, eu já tinha capacidade, para vocês terem uma ideia, de tocar cifras. Tipo, eu já conseguia dentro de 1 ano, e olha que eu era bem lento, olha que eu tinha bastante dificuldade, mas dentro de 1 ano, começando do zero, um aluno que não sabe nada, em 1 ano você vai ter a capacidade de tocar acordes maiores, menores, para quem toca violão fazer pestanas, para quem toca teclado tocar em todas as tonalidades, e tocar músicas por cifras. Então, uma pessoa que começa do zero, que não sabe nada, se estudar focado, quando eu falo focado é dedicado mesmo, sabendo exatamente o que estudar, dentro de 1 ano já tem capacidade de acompanhar qualquer música, tipo mais simples, simplificado, mas com acordes maiores, menores, sustenido, bemol, com pestana, já vai ter essa capacidade. Então é legal para vocês terem uma ideia de que é possível aprender rápido. Agora, algumas pessoas chegam para mim e falam, mas eu quero aprender a tocar de ouvido. E às vezes, tipo, tem 1 ano de aula e chega e aprende várias coisas dentro de 1 ano e acha que aquilo é pouco ainda. E fala, mas eu queria dentro de 1 ano estar tocando de ouvido, eu já queria estar tocando não sei o quê, queria estar fazendo partitura. Galera, é legal vocês entenderem que no começo é mais difícil, porque a gente precisa ter musculatura, tem que ter coordenação motora, tudo isso leva muito tempo, não é algo que é muito rápido. Eu gosto de usar um exemplo para vocês entenderem com o inglês, um paralelo entre música e inglês. Por quê? O inglês, se você for fazer aula em qualquer escola de inglês, dentro de 1 ano, o que o professor vai falar para você? Se você chegar lá e falar, quero estudar inglês, 1 ano, que nível eu vou estar? Ele vai falar, 1 ano de inglês, se você não sabe nada, você vai estar fazendo o básico, você vai ter uma noção básica de inglês dentro de 1 ano. Então, na música é mais ou menos a mesma coisa. Para uma pessoa que não sabe nada, que está no nível 0, você consegue aprender o nível básico dentro de 1 ano. Agora, e para dar um passo a mais, para ter mais fluidez, mais fluência na hora de estar tocando, já ter uma expertise melhor, já estar tocando os acordes com nona, com sétima, com extensões, entendendo um pouco mais, tocando mais repertório, tocando de uma forma bem mais solta, já fazendo melodias, fazendo solos. Quanto tempo leva? Pelo menos mais 1 ano. Então, em 2 anos, para uma pessoa que não sabe nada, que está no nível 0, ela tem a capacidade de ter um nível básico dentro de 1 ano. Agora, em 2 anos já dá para estar no nível intermediário. Agora, para dar um passo a mais e já estar no nível bem mais acima, já entendendo um pouco sobre partitura, cifra, já começando a tocar de ouvido, já tendo uma noção legal, normalmente eu indico
3 anos para uma pessoa já ter uma boa noção. Isso falando pessoas que estudam, galera, mesmo tendo dificuldades assim como eu, mas que estuda focado, eu tenho certeza que com 3 anos já dá para ter essa capacidade. Agora, para quem quer criar e ter uma noção ainda maior, como assim criar? Para quem quer reharmonizar uma música, trocar a harmonia da música, para quem quer conseguir improvisar, criar seus próprios solos, então aí eu já indico pelo menos 5 anos de música. Eu tenho, galera, para vocês terem uma ideia, eu tenho acho que uns 17 anos, 18 anos como estudante de música, para mim saber o que eu sei hoje. Hoje eu acredito que eu seja um músico bem completo. Por que um músico bem completo? Eu sei solar, eu sei fazer base, eu sei tocar de ouvido, eu sei ler cifras, eu sei ler tablatura, eu sei ler partitura, eu consigo criar em cima das músicas, reharmonizar, eu entendo da harmonia como um todo, eu entendo sobre estilos musicais diferentes. Então, se juntar tudo isso, eu tenho uma formação bem completa, eu sei montar qualquer tipo de acorde, em qualquer instrumento. Então isso tudo me dá uma expertise muito legal pelo fato de eu não só saber algumas coisas, alguns temas específicos, mas eu entender bem sobre a música como um todo. Claro que música é infinito, não tem fim, tem muita coisa para eu poder estudar e eu sempre estou em constante estudo. Mas no nível que eu tô bem tranquilo, mas eu sempre vou continuar estudando. Mas é uma forma de vocês entender que para mim chegar nesse nível que eu cheguei, eu já estudo há 17 anos, mais ou menos, fiz aula com vários professores, já fiz faculdade de música, fiz especialização depois na minha área da música. Então, para mim chegar nesse nível, não foi algo que foi do dia para a noite. Então, é legal vocês terem isso e alinhar a expectativa de vocês, principalmente quem é iniciante do zero, quem nunca estudou, quem nunca aprendeu nada, está pretendendo começar agora em 2021 estudar seu instrumento. Agora, para quem já toca um pouco, já tem uma certa noção, é legal que vocês também vão ter um parâmetro. Se você está no nível básico, você sabe que isso quer dizer que equivale a 1 ano. Para você ir para o intermediário, precisa de mais 1 ano. E para você ir para o avançado, precisa de mais 1 ano, pelo menos, para você conseguir evoluir. Então, 1 ano é para você estar no nível básico, para você estar no intermediário 2 anos, isso pensando num aluno, numa pessoa que está começando do zero, e 3 anos para quem quer já ter uma noção bem legal de música. Agora, 5 anos para quem já quer estar tocando super bem. Mas isso tudo tem que estudar bastante, tem que estudar pelo menos umas 3, 4 horas por dia para conseguir chegar nesses níveis que eu estou falando para vocês, começando do zero, e estudar pelo menos umas 3 a 4 horas por dia, todos os dias. E saber o que exatamente estudar, porque eu vejo que muita gente às vezes perde muito tempo da vida pesquisando assuntos e não sabendo o que estudar. Então a pessoa está travada em um assunto, não consegue evoluir, aí estuda às vezes 4 horas todos os dias, mas estuda por anos e não consegue ver evolução. Por que isso? Justamente pelo fato de não saber o que estudar. A gente precisa saber o que estudar e ter um cronograma, porque senão você acaba estudando qualquer coisa e acaba não tendo evolução. Então isso é muito complicado. Então é muito importante vocês terem essa noção na hora de estar estudando, na hora de estar aprendendo a tocar. Isso vai fazer a maior diferença no estudo de vocês. Então, é mais ou menos isso para quem quer se tornar um músico já independente. Quando eu falo independente, é conseguindo tocar de ouvido, tocando cifra, sabendo fazer pestana, sustenido, bemol, sabendo ler tablatura, sabendo fazer um solinho ou outro, conseguindo tocar de ouvido, conseguindo encontrar ritmos de ouvido, para estar tocando legal mesmo, uma pessoa que não sabe nada, começando do absoluto zero. Em 5 anos eu tenho certeza que essa pessoa já vai ter uma boa noção, já vai tocar melhor do que várias pessoas que vocês já conhecem, que já estudam e já toca há muito tempo. Então isso é muito importante para vocês terem uma ideia de como que funciona. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa que é muito importante de vocês entender. Muita gente às vezes passa uma vida inteira sem estudar, sem fazer aula de música, e aí simplesmente acha que esses números que eu estou passando aqui são grandes, são muitos. Muita gente fala, mas 5 anos para mim, daqui 5 anos é muito tempo para me aprender, mas talvez você não estudou sua vida inteira, talvez você não aprendeu nada a sua vida inteira. Então 5 anos é pouco tempo até se parar para pensar, porque a maioria das pessoas que tocam já estuda há muitos anos, começou lá de trás, desde que era criança. Então só para vocês terem uma ideia,
uma noção agora, fazendo um paralelo sobre conteúdos baseados no conservatório. Como assim baseados em conservatório? Por exemplo, se você for fazer um conservatório, para você se formar no curso técnico de violão erudito ou de piano erudito, clássico, isso não começando do zero, isso você já começando do nível técnico. O que seria o nível técnico, para quem não sabe? O nível técnico já é o nível superior para você se formar. Então, vamos supor, você estudou uma vida inteira de música, já faz muitos anos que você estuda música e você vai entrar no conservatório. Quando você entrar no conservatório, você vai precisar fazer uma prova, que é uma prova base para poder alinhar e ver exatamente aonde você está, qual nível você está de música. Então, quem tem um estudo formal, quem já tem um estudo mais completo, talvez faça essa prova e já consiga entrar tipo no primeiro ano do curso técnico, no segundo ano do curso técnico, no terceiro, ou talvez você não consiga nem entrar no curso técnico. Você tem que fazer antes ainda um preparatório mais básico antes de você entrar para a parte técnica do conservatório. Mas vamos supor que você já esteja no curso conservatório e consiga entrar no nível técnico 1. Quanto tempo eu levo para mim me formar? Normalmente, galera, isso depois que você consegue estar no técnico, que você já precisa ter uma bagagem muito grande, você já precisa ter uma noção muito grande, é 5 anos para você poder se formar no técnico. Isso não é começando do zero, não é você sendo um aluno, acabei de começar do nível 0 e eu vou entrar no nível técnico e não, você já nem entra no nível técnico. Para quem está começando do zero, para conseguir chegar no nível técnico, leva mais ou menos uns 4 anos. Então tem que estudar bastante. Agora, estando no nível técnico, é mais 5 anos, tendo que fazer muitos tipos de livros, galera. Então, não é simples assim. Por exemplo, cheguei no nível técnico de violão. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns livros aqui técnicos do curso de violão erudito e também do de piano erudito. Essas partituras são dificílimas, bem complexas, e cada ano, galera, você precisa fazer em média de 4 a 5 livros por ano. E isso durante 4 a 5 anos. Então, é muito conteúdo. Quem está no nível técnico de conservatório precisa estudar muito. Normalmente é um período inteiro. Ou é uma manhã inteira, ou é uma tarde inteira, ou é a noite inteira que você tem de aula e ainda tem que praticar para poder evoluir. Então, é só para vocês alinhar as expectativas e ter uma noção de como que funciona, galera. Muita gente eu vejo que leva nas coxas, leva tipo empurra com a barriga. Eu sempre estou aqui passando conteúdo para vocês, mas eu falo, gente, não faz milagre apenas as aulas. Não adianta vocês assistir como se fosse uma Netflix, minhas aulas aqui, e simplesmente, tipo, já tá bom, tipo, só tô assistindo, eu tô aprendendo. Ou algumas pessoas eu vejo estudando e faz tipo assim, treina 1 hora por dia e fala, para mim já tá bom. Galera, primeiro, se não tiver alinhado o estudo de vocês, se você não souber exatamente o que estudar, o que treinar, você já não vai evoluir. Talvez você já toque há 5 anos e se você prestar uma prova num conservatório, você não entra no curso técnico, por exemplo. Por quê? Porque você teve uma formação completamente errada. Às vezes a gente perde anos e anos da nossa vida estudando e não sai do lugar. Por quê? Está estudando completamente errado. Você não está seguindo uma metodologia, você não está seguindo um plano de estudo. Então você acaba não aprendendo, só perdendo tempo. Então eu vejo gente que chega para mim e fala, eu já toco há 5 anos, ou eu já toco há 10 anos. Eu já estudo, já toco o instrumento, meu instrumento há 20 anos. Mas o que importa isso? Tocar por vários anos e não estudar de forma coerente, de forma correta. Então, se você estudar de forma errada, às vezes você perde anos da sua vida e não consegue evoluir. Entendeu? Então é muito importante vocês entenderem isso aí e alinhar as expectativas de vocês. Aqui, ó, o Werner Crozemeire falou aqui, ó, tudo isso, tipo assim, tudo isso de tempo, na verdade não é tudo isso, é só isso. Por que eu falo que é só isso? Às vezes a gente tem essa falsa sensação que 5 anos é muita coisa, por exemplo. Galera, 5 anos não é nada, é muito rápido que passa. O ano está passando voando. Mas para pensar, dentro de 5 anos, para uma pessoa que não sabe nada, tô falando tipo assim, uma pessoa que é nível 0, nunca relou a mão no instrumento e está acompanhando a gente aqui e fala, ó, quero começar a estudar, quero começar a aprender. Em 5 anos eu quero me tornar um musicista independente. O que eu tô falando aqui dentro de 5 anos é você saber tocar de ouvido, é você saber ler uma partitura, tablatura, é você saber basicamente tudo da música. Então, algumas pessoas acham que é pouco, mas tem muita gente que estuda muito mais tempo do que isso e não sabe nada de música.
ou não sabe tocar de ouvido, ou não tem essa independência, ou às vezes toca de ouvido, mas não sabe fazer um solo, ou sabe tocar de ouvido e sabe fazer solo, mas não sabe tocar, ler partitura. Então aqui 5 anos para quem estuda dedicado de forma certinha, eu tenho certeza que você consegue se tornar um músico independente. E 5 anos, se parar para pensar, é muito pouco. Porque pega uma pessoa, por exemplo, que faz inglês. Uma pessoa que faz inglês para poder estar sabendo inglês, sendo uma boa noção, pelo menos 5 anos precisa estudar. Eu vejo gente que fala que estudou 8 anos, 10 anos de curso de inglês e precisou ainda ir para fora do país para poder aprender a falar, porque dentro do curso não aprendeu muita coisa. Então precisou ainda ir para fora para poder treinar o inglês. Então é uma coisa que é o resto da vida. Outras pessoas também, que às vezes eu vejo falando sobre isso, sobre essa questão. Se você parar para pensar, uma pessoa que faz uma luta, em específico, faz karatê, kung fu, jiu-jitsu, quantos anos essas pessoas precisam estudar, galera, para poder estar numa faixa, num patamar bem alto? Também precisa de pelo menos uns 10 anos quem faz uma luta, uma arte marcial. Então leva muito tempo qualquer coisa na nossa vida, na nossa área. Vou dar um exemplo. O que todo mundo fala? Quando a gente casa, quanto tempo leva mais ou menos para essa família, para esse casal conseguir ter uma boa estrutura financeira? Porque no começo está pagando casa, no começo está se estruturando, leva pelo menos 5 anos também, tipo um casal para poder estruturar a sua vida, para conseguir conquistar o seu conforto. Então tudo isso leva tempo, só que só na música que normalmente a gente acha que 5 anos é muita coisa. 5 anos é muito pouco tempo, galera, se parar para pensar. Olha uma criança de 5 anos, às vezes nasce uma criança, passa rapidinho, um pouquinho de tempo, se olha já está fazendo 5 anos. Então é importante vocês alinhar essa expectativa de vocês. Claro que aqui eu estou falando sobre pessoas que estão começando do absoluto zero. Agora, se você já toca, já tem uma boa noção, se você estudar dedicado, focado, bem menos tempo você vai conseguir ter essa noção e tocar muito bem. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Faculdade de música, quanto tempo que leva? Também essa média de 4 a 5 anos para você se formar. Um curso técnico, quanto tempo leva? De 3 a 4 anos. Tudo leva muito tempo, galera. Então, 5 anos, se parar para pensar, é bem pouco tempo. Um último exemplo para vocês entenderem. Pega uma pessoa que malha, que entrou na academia agora. Daqui 1 ano, olha ela. Você até vai ver um pouquinho de resultado. Se é gordinha, essa pessoa ela vai estar um pouquinho mais magra. Se é muito magrinho, vai estar um pouquinho mais fortinho. Mas para você ver um real mesmo, uma real mudança no corpo de uma pessoa que começa a fazer academia, normalmente é isso também, galera. Vai ser uns 5 anos. Você olha uma pessoa que tem 1 ano, você fala, opa, melhorou um pouquinho. Mas se você pega uma pessoa que tem 5 anos, normalmente a pessoa que faz academia, que malha 5 anos, ela tem uma evolução muito mais expressiva. Então a gente precisa de dar tempo ao tempo para amadurecer essa ideia. Então tudo que a gente vai fazer, que a gente vai estudar, leva um certo tempo. Então não tem como evoluir, aprender, tipo assim, do dia para a noite. Ah, vou fazer 3 meses e eu vou aprender? Então é legal vocês terem essa noção, porque a maioria dos meus alunos chega para mim e fala, quanto tempo leva para mim aprender? Eu falo, mas é relativo, o que é aprender? É tocar uma música? Se eu tocar uma música em 1 mês, você até menos de 1 mês, você vai estar tocando várias músicas e não apenas uma música. Então, tem que alinhar as expectativas e saber que essa conta que eu estou fazendo, é para você se tornar um músico incrível, um músico top de linha mesmo, um músico completo. Então vocês têm que alinhar essa expectativa de vocês para ter uma real noção de quanto tempo vai levar. Agora, deixa eu falar sobre uma coisa muito importante para vocês entenderem também. Isso tudo, 5 anos, é você estudando dedicado, vocês estudando focado. Eu vejo que tem muita gente que toca muitos anos e não toca nada, não evolui, não sai do lugar. Eu tenho aluno que estuda comigo, que começa a estudar comigo e fala que fazia aula com outra pessoa, ou antes começou a aprender a tocar sozinho, e que com 1 ano, 2 anos de música não consegue fazer pestana até hoje. Por exemplo, isso quer dizer o quê? Que essa pessoa estudou completamente errado e perdeu só tempo da vida dela. Por quê? Não teve um plano de estudo. Agora, só para vocês terem uma ideia,
Os nossos cursos de violão e de teclado que a gente tem é um curso bem completo, onde eu ensino tudo isso, desde o zero, para quem não sabe nada, até você aprender ser um músico independente. Então eu ensino dentro do meu curso, desde o nível zero, eu ensino melodias, eu ensino escala, eu ensino acordes, formação de acordes, eu ensino desde o zero como você vai fazer para ler tablatura, para ler partitura, para tocar com cifra, para tocar de ouvido. Então é um curso bem completo. Para vocês terem uma ideia, quanto tempo leva para mim poder aprender tudo isso e conseguir fazer esse seu curso se eu for um aluno do nível zero? Eu dou conta de aprender ele em quanto tempo? Aqui eu já estou alinhando as expectativas de vocês. Para uma pessoa que vai estudar com mais calma, vai levar em média de 5 anos para conseguir, tipo assim, treinar tudo que tem lá realmente e aprender com bastante calma. Estudar, tipo, ó, quanto tempo, não sei nada, para mim conseguir tocar na minha igreja de forma independente. Eu não sei nada, mas eu quero conseguir ler partitura, cifra, tocar o que eu quiser. Quanto tempo? 5 anos. Mas a gente agora está com um plano bem legal, um novo projeto com os alunos. O que eu estou fazendo? Agora a gente tem um negócio chamado de acelerador de resultados, que é o novo programa que a gente criou para os alunos. Inclusive, eu não estava falando sobre isso aqui, eu só citei, mas eu não cheguei a explicar porque era algo que a gente ia fazer apenas com os alunos. Então não tinha necessidade de explicar aqui, falar o que é isso. Mas deixa eu só adiantar aqui para vocês, já que eu estou falando sobre essa questão de tempo, quanto tempo leva para poder aprender. Esse acelerador de resultados, como eu disse para vocês, o nosso curso, se eu for falar tipo assim, ó, uma pessoa que estuda, leva nas coxas, tipo, faz mais ou menos, estuda um dia, não estuda no outro, treina muito pouco, quanto tempo para terminar o curso? 5 anos. Mas com esse acelerador de resultados, eu fiz um plano e a gente está agora com um novo projeto que, inclusive, teve a primeira aula, foi incrível. Para quem é aluno que está participando aqui da live, deve ter visto que foi incrível, que vai ser um programa muito bacana, que eu consegui separar o curso para vocês fazerem o curso inteiro, para quem está começando do zero, para fazer o curso inteiro dentro de 1 ano, ao invés de ser 5 anos, isso daí é aprender dentro de 1 ano. O que é esse acelerador de resultados? É um programa que a gente faz que são, além das aulas que tem na plataforma, a gente tem uma vez no mês um encontro pelo Zoom com os alunos, onde eu toco junto com eles, tiro as dúvidas e passo um programa. Todos os módulos que tem que ser feito dentro de cada mês para conseguir, no final do curso, terminar todo mundo juntos. Porque dentro do curso tem mais de 15 módulos, então são muito módulos diferentes, cada módulo tem um monte de aula. Então é um programa que eu consigo separar, dividir esse curso de uma forma cronológica e todo mundo consegue terminar dentro de 1 ano, um conteúdo de 5 anos. Então, uma pessoa que começa do nível zero, se estudar, tem que estudar. Não é fácil, não é moleza, não. Por quê? É muito conteúdo para bem pouco tempo, mas para quem se dedica e acompanha e segue ainda esse cronograma, esse programa dentro do curso, galera, dentro de 1 ano é possível estar tocando de forma independente. Mas como eu disse para vocês, não estou vendendo sonho aqui não. Algumas pessoas falam, então, eu não sei nada de música de violão, não sei nada de teclado, eu vou entrar dentro do curso e vou conseguir, então, estar tocando no começo do ano que vem, tipo de ouvido, lendo partitura, sendo músico incrível. Depende do quanto você estudar. Quem conseguir cumprir todos os objetivos e desafios que tem lá dentro do curso, dentro do acelerador, vai conseguir estar tocando, porque vai ter terminado o curso inteiro e feito todo ele. Mas é fácil? Não é. É moleza? Não é. Tem que estudar muito? Tem que estudar muito, mas muito mesmo, galera. Não é pouco, não. Porque é o conteúdo de 5 anos que eu condensei dentro de 1. É uma forma legal de poder acelerar as pessoas que têm vontade mesmo, que têm sede de aprender. Todo mundo vai conseguir terminar dentro de 1 ano e todo mundo que não sabe nada, se entrar no curso, vai ser capaz de aprender? Não é todo mundo. Por que não é todo mundo? Porque muita gente procrastina, nem todo mundo estuda o quanto é preciso para poder evoluir. Vou dar um exemplo de mim. Quando eu estudava, galera, eu fazia aula e eu estudava mais ou menos 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas por dia. Então aí fica fácil de conseguir fazer um programa desse e dominar tudo
rapidamente, porque eu estava sempre estudando bastante, mas eu era bem jovem, era adolescente, então eu não tinha compromisso com nada, eu só ia para a escola e quando eu estava de férias não tinha o que fazer, então eu só ficava estudando. Agora, para uma pessoa que trabalha, que tem compromisso, tem que cuidar da sua família, da sua casa, fazer comida, tem que ir para a igreja, eu sei que o tempo é bem mais reduzido, mas isso também não anula a questão de que se tentar pelo menos estudar e cumprir todos os objetivos que eu coloco lá, é possível sim aprender a tocar dentro de um ano e se tornar um músico incrível. Claro que aqui eu estou falando seguindo o acelerador de resultados, seguindo o método nosso, seguindo várias coisas. Agora, para uma pessoa que está estudando por conta ou fazendo aula com outro professor, vai levar bastante tempo. Por quê? Para amadurecer a ideia, para amadurecer o conhecimento, leva um certo tempo. Para você ter coordenação motora top mesmo, leva um certo tempo. Então, não é moleza, não é rápido música. Assim como eu disse para vocês que também não é rápido fazer uma faculdade, um curso técnico, um conservatório, para você fazer uma artes marciais, para você fazer um curso de inglês. Tudo isso leva bastante tempo e nada é do dia para a noite. Então, na música não é diferente também. Então, algumas pessoas ficam com essa falsa ilusão. Ah, eu vou entrar, nunca estudou, nunca relou a mão no instrumento. Ah, eu vou começar a tocar violão, vou tocar igual o irmão, daqui 6 meses eu tô tocando igual o professor Kia. Não vai estar tocando igual eu, é impossível, tipo, pode estudar o tanto que for, pode ser genial, tanto que for, que não consegue tocar igual eu toco dentro de 6 meses e nem dentro de um ano. Por quê? Eu já estudo há 17 anos, o tanto que eu já estudei. Então, vocês têm que sempre alinhar as expectativas. Quer aprender? Quanto tempo leva? Leva um bocado de tempo. Para ser um músico incrível, 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 pelo menos 5 anos. Ah, para mim fazer seu curso, 5 anos. Para terminar tudo que está lá. Se seguir o programa, isso dá bastante, conseguir acompanhar o acelerador de resultados, dá para terminar o curso dentro de um ano. Agora, aí para mim aprender, sei lá, em 6 meses, o que eu vou estar tocando? Eu não vou saber nada dentro de 6 meses? Vai saber muito, galera. O que eu estou falando aqui é só para vocês entenderem. Esse tempo que eu estou falando de 5 anos ou de um ano seguindo o curso é para vocês ser um músico completo, um músico muito top, um músico independente, que não precisa de cifra, não precisa de nada. Eu vejo pessoas que já tocam há 10 anos e até hoje precisam olhar a cifra na internet, não sabe fazer uma pestana. Então, eu estou alinhando aqui para vocês entenderem. Esse tempo é para você ser um músico muito bom, não é para você aprender a tocar algumas musiquinhas. Ah, mas para mim tocar algumas musiquinhas, quanto tempo leva? Você tá tocando, olhando uma cifrazinha, você toca isso em um mês. Em um mês você tá tocando um monte de música. Então, para tocar violão, para começar a tocar, ou para tocar teclado, para começar a tocar seus primeiros louvores, isso é muito rápido, isso dentro de um mês. Em 6 meses, vocês já estão tocando várias músicas, tipo, vários ritmos diferentes. Então, o que eu tô falando aqui, que leva tempo, não é para você tocar música, isso não é aprender, não é só tocar música. Para quem tem um sonho de tocar algumas músicas, em 6 meses ou 3 meses, que seja, você já vai estar tocando um monte de acorde, um monte de música que você gosta, sem problema nenhum. O que eu tô falando aqui é aprender realmente, não precisar de olhar cifras, saber ler partitura, saber tocar de ouvido, tirar um solo, tocar um solo rápido, técnico, saber fazer dedilhado no teclado. Então, isso que eu tô falando é para você ser um músico top, para você ser um músico profissional, não é para ser um músico meia boca que só toca as músicas, não. Isso tem nas igrejas pra caramba, gente que toca lá e você admira, você fala, nossa, esse irmão toca bem. Não, ele só toca os hinos, ele só olha na cifra, lê, decora e toca. E isso não é um demérito, mas para quem quer realmente ser um músico bom, saber de teoria, entender, saber montar um acorde, entender de campo harmônico, ciclo das quintas, ciclo das quartas, para entender tudo isso, aí leva um certo tempo. Aí é pelo menos 5 anos para você estar, tipo, muito bom. Ou quem está seguindo, igual meus alunos que está seguindo o programa do acelerador de resultados, consegue dentro de um ano se estudar muito, mas muito mesmo, porque é muito conteúdo dentro de um ano. Então é legal para vocês alinhar as expectativas de vocês, quem está pensando em entrar nesse mundo da música. Se você está pensando em que esse ano é um ano muito importante para você, que é um ano que você pode começar a estudar música, pensa que já passou da hora. Não fica pensando muito não, já começa, já compra seu instrumento, se for violão, se for teclado, já começa a acompanhar os vídeos e começar a aprender, por quê? Tem uma longa jornada pela frente. Agora, para quem já toca, já tem uma noção, com certeza vai levar bem menos tempo. Mas quanto mais a gente demora para começar, pior é. Para pensar. O tempo não vai parar
para ninguém. Então, se você não sabe nada, está pretendendo começar a tocar um instrumento, ou se você já toca, já tem uma noção, mas acha que tem que evoluir muito mais, você ainda não tem segurança, você não sabe tudo da música, sabe só alguns fragmentos, tocar uma musiquinha ou outra, mas não tem sua independência musical, não consegue ler cifra, ou não consegue ler tablatura, ou não sabe tocar de ouvido. Então, se esse é seu problema, saiba que o tempo vai passar, galera. Então, às vezes a gente fica achando, 5 anos é muito tempo, ou 1 ano é muito tempo, porque a gente está muito imediatista, cada vez mais precoce. Quanto mais tempo passa, mais imediatista a gente se torna. Tipo, a gente quer as coisas para amanhã. Não espera, não tem paciência de esperar. Mas saibam do seguinte, galera, o tempo não vai parar para ninguém. Então, vocês têm uma escolha. Das duas, uma. Ou a gente fica, tipo, pensando, nossa, se eu começar hoje, para mim, passar 1 ano, até daqui 1 ano eu aprender, ou daqui 5 anos, olha quanto tempo tem. Vocês têm essa opção de ficar se lamentando e ficar no mesmo lugar estacionado, ou realmente falar, não, tomar uma atitude. Esse ano eu vou aprender, e daqui 1 ano eu já vou estar tocando muito melhor, talvez eu ter feito o curso todo, ou eu daqui 5 anos eu vou ser um músico incrível, mesmo se eu não estudar tanto quanto eu quero, quanto devo estudar, daqui 5 anos eu vou estar aprendendo, eu vou estar tocando muito bem. A gente tem escolhas, por quê? O tempo a gente não tem controle. E ele, a gente chorando ou não, reclamando ou não, achando que ele vai demorar ou não, ele vai passar para todo mundo. E a gente tem uma escolha. Daqui 5 anos, que vai passar muito rápido, a gente olhar para trás e falar, nossa, realmente o que o irmão Kia falou lá é real. Se eu não tivesse começado lá atrás, 5 anos já teria passado e agora eu já estaria tocando. Ou eu já tô tocando hoje em dia. Porque se a gente parar para pensar, 5 anos é muita coisa. Mas 5 anos da sua vida talvez passou. 10 anos da sua vida já passou. Talvez 20 anos da sua vida já passou. Ou 31 anos, vou fazer 32 anos assim como eu, já passou da sua vida. Ou talvez já passou 50 anos, 60 anos, 70 anos da sua vida. E o que você fez? Demorou para passar, mas já passou. Então, se você já tivesse começado antes, você já saberia o que você quer aprender hoje, o que você quer saber hoje. Então, a gente querendo ou não querendo, daqui 5 anos ele já vai ter passado na minha vida e na sua também. E aí a gente tem uma escolha, ou se lamentar e achar que é muito tempo, que vai demorar para passar, ou daqui 5 anos a gente olhar para trás e falar, realmente, eu estudei, passou 5 anos e agora eu já toco, eu aprendi o que eu queria. Então, não fica deixando para depois o que você pode fazer hoje. Então, às vezes, a gente fica nessa falsa ilusão. Eu vou aprender, mas não estuda. Ou, eu acho que eu vou aprender. Sozinho não vai conseguir evoluir. Vai demorar muito mais tempo. Isso tudo que eu estou falando para vocês é possível terminar em 5 anos ou em 1 ano, seguindo o cronograma. Sozinho, você vai levar 30 anos, 50 anos para aprender todo esse conteúdo que é possível aprender em 1 ano, para vocês terem uma ideia. Então, às vezes, a gente fica procrastinando e não consegue evoluir e aprender as coisas. Então, vou adiantar aqui uma coisa, algumas coisas na minha vida que é projeto de vida desse ano, para vocês terem uma ideia. Olha só, a primeira coisa que eu procrastinei e enrolei bastante também. Então, eu estou dando exemplo na música, já que vocês me acompanham por conta disso. Mas eu também tenho as minhas coisas, minhas falhas e as coisas que eu gosto e que eu quero aprender. Mas vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer 31 anos. E uma coisa que é muito básica, muito boba, para algumas pessoas, para mim não é. Por exemplo, eu não sei nadar, galera, até hoje. Eu tenho 31 anos e eu não sei nadar. Nem a Geice também não sabe nadar. Por que eu não sei nadar até hoje? Porque eu nunca fiz uma aula de natação, nunca fui para uma escola de natação. Aí muita gente chega e fala, mas nadar é muito fácil. Eu aprendi a nadar sem fazer aula, beleza. Mas eu tenho 2 traumas na minha vida, porque quando eu era criança eu afoguei. 2 vezes eu afoguei, mas afoguei feio que eu quase morri. Então, uma das vezes que eu afoguei foi por conta do... Eu estava na chácara com o pessoal da igreja, com um grupo de adolescentes. Eu era criança e tinha um grupo dos adolescentes. Estava os 2 grupos juntos lá. E tinha 2 piscinas. Tinha uma piscina infantil e uma piscina de adulto, que era bem grande. E para mim, ela na época, ela me cobria. E eu lembro que eu estava olhando os adolescentes, pessoal maior, brincando nessa piscina. E eu não sei até hoje quem foi que me empurrou, porque eu estava de costa. Alguém me empurrou achando que eu sabia nadar nessa piscina. E ainda bem que eu caí perto da borda da piscina, mas eu bebi muita água e eu afoguei pra valer. Eu quase morri, bebi muita água, afundava, voltava, afundava, voltava e eu conseguia agarrar
na borda da piscina e consegui sair de lá, mas fiquei chorando, fiquei super mal lá por muito tempo. Isso já causou um bloqueio na minha cabeça. Segunda coisa, teve uma vez que eu estava também num lago, a gente estava nadando, eu, a minha família, meus tios, e tinha aqueles pneuzão de tipo de caminhão cheio, que era tipo uma boia, e minha tia estava dentro, e todo mundo, a gente foi, vários primos, a gente grudou em volta dessa boia grandona, e a gente ficou conversando. E a água era super calma, só que ela foi andando, a gente conversando, e a gente não percebeu que nós estávamos indo para o fundo do lago, estava indo lá para o meio. E também, o que aconteceu? Acabou acontecendo alguma coisa que essa boia virou, com todo mundo lá, tinha bastante gente que não sabia nadar também. A gente começou a afogar lá, várias pessoas se afogando. Um primo meu foi lá, ajudou várias pessoas. Mas, no final das contas, eu afoguei bastante para valer pela segunda vez. Então, eu tenho um bloqueio, eu tenho um trauma por conta disso. Mas, isso é um problema? Beleza. Ah, coitado do professor. Não, galera. Eu sei que eu tive esse bloqueio, foi algo que eu não tinha me preparado antes, mas agora eu vou me preparar. Então, esse ano eu vou fazer natação. Eu e a Geice. Então, se é um bloqueio, eu vou estudar, vou fazer aula, eu não vou tentar aprender sozinho. Esse que eu acho que é o maior problema das pessoas. Ah, eu vou tentar fazer sozinho. Não, por quê? Se existe professor, por que não estudar como professor? Então, esse ano eu vou fazer aula. Vou entrar numa escola de natação. Estou organizando todos os meus horários. A gente tem vários projetos muito bacanas para esse ano, vocês vão acompanhar todos eles. E eu quero aproveitar tudo isso, tudo que eu não aprendi na minha vida, eu vou aprender agora. E aí, quanto tempo vai levar? Eu vou chegar lá, professor, nunca estudei, eu tenho 31 anos, nunca fiz aula, eu vou chegar lá, professor, vou falar, quanto tempo para mim poder aprender a nadar bem? Se ele chegar e falar 5 anos, por exemplo, eu creio que seja um pouco menos, mas para mim não é só aprender a nadar, tipo, aprender a boiar. Tô falando para mim ser bom, para mim ser competitivo, para mim conseguir, tipo, fazer marcas. Eu não sei nem boiar, para vocês terem uma ideia, mas para mim aprender a nadar e para mim conseguir ter bons resultados, tempos curtos, para mim poder fazer disputa de natação, de corrida. Beleza, quanto tempo vai levar? Vamos supor que meu professor chega e fala, vai levar 5 anos. Eu vou questionar? Não. Eu tenho duas opções. Ou continuar do jeito que eu tô, sem saber nadar, e falar, ah, não, isso não é para mim não, 5 anos vai demorar muito. Daqui 5 anos eu já queria estar nadando, já tá bom, mas se demorar 5 anos é muita coisa para mim. Ou eu tenho essa opção de ficar lamentando e achar que 5 anos vai demorar muito para passar, e daqui 5 anos eu olhar para trás e falar, nossa, não sei nadar de novo, ainda já tem, tô com 32 anos, daqui 5 anos eu olhar e falar, nossa, já tenho 37 também, não sei nadar. Ou eu posso tomar uma atitude esse ano e já me matricular numa escola de natação e aprender a nadar. E daqui 5 anos eu olhar para trás e falar, caramba, ó, já sei nadar muito bem, já consigo ter bons resultados, tempos curtos para mim poder nadar, já sou rápido na natação. Então a gente tem sempre duas escolhas, ou se lamentar, chorar, achar que é muito tempo e continuar do mesmo jeito e não mudar a vida da gente, não transformar, ou fazer alguma coisa no tempo, no já que a gente tem nesse tempo atual, para no futuro, daqui 5 anos, se tornar músicos incríveis, ou uma pessoa na natação incrível, ou qualquer área que você goste, que você queira aprender. É a mesma coisa de faculdade, eu vejo muita gente falando, ah, vou fazer uma faculdade. Ah, mas faculdade leva muito tempo, 5 anos para mim me formar é muito tempo. Se você não entra, o tempo vai passar para você do mesmo jeito, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, por que eu não entrei na faculdade naquela época? Já era para mim estar formado. Você entra, você nem vê passar o tempo, galera. Você tá, quando você vê, já saí, já terminei. Vou dar um exemplo da minha chefe. Eu sou formado em música, vocês já sabem disso, mas a dona da escola de música onde eu trabalho, ela é formada em música, ela fez faculdade de música, ela é formada em piano erudito pela USP, que é 5 anos de faculdade, e ela é nova, galera. E agora ela entrou, eu lembro certinho, quando eu entrei na escola, ela estava começando uma faculdade de Direito. E ela se formou já esse ano, o fim do ano passado. Ela se formou já no Direito, que foi mais 5 anos da vida dela. Então, ela já passou 10 anos da vida dela. 5 para se formar em música e 5 para se formar em Direito. Se ela estivesse olhando pelo tempo, será que ela teria começado? Eu lembro que ela ainda falava para mim, quando a gente estava lá, eu tinha acabado de entrar na escola, ela olhava para mim e falava, nossa, entrei na faculdade de novo, mais uma faculdade, isso vai demorar demais a conta. Mais 5 anos estudando vai demorar demais. Se ela não tivesse começado, ela não estaria formada. Hoje ela está formada, já está começando a trabalhar nessa área também.
ela está na música e também está na área do direito, e para pensar se ela não tivesse começado a fazer essa faculdade lá atrás. Então, às vezes, a gente fica pensando nessas questões, tipo, é muito tempo, 5 anos. Um ano é muito tempo. Pra gente, hoje em dia, uma semana é muito tempo, galera. Então, isso tem a ver mais com a nossa cabeça, mas se não mudar isso, você passa o resto da vida acreditando que é muito tempo e acaba a sua vida e você não faz nada dela. Tudo é muito tempo, mas hoje em dia a gente tem muito tempo também pela frente, estamos vivendo cada vez mais, a qualidade de vida da gente está melhor, então a gente só não faz as coisas se não quiser. Então tem tudo a ver com prioridade e com o que você quer da sua vida. Pensa, planeja, pensa, coloca aí na sua cabeça. Como você quer estar daqui 10 anos? Não é daqui uma semana, é daqui 10 anos. O que você quer ter conquistado daqui 10 anos? Se você não tem sua casa, daqui 10 anos eu quero ter minha casa, meu apartamento. Ou se você não é casado, eu quero estar casado, eu quero ter minha faculdade. Se você não tem faculdade, eu quero ter minha especialização. Quero ter meu, sei lá, meu doutorado em tal área, ou quero ter aprendido a nadar igual eu quero aprender esse ano, quero ter feito natação, quero ter viajando, ter passado por tantas cidades, ou por tantos estados, ou por tantos países, quero estar tocando violão, quero estar fazendo tal coisa. A gente tem muito tempo para fazer o que quiser. O que acontece é que a gente sempre fica enrolando e deixando para depois, deixando para amanhã. Amanhã eu estudo. Depois eu começo. Esse ano não vai dar certo para mim, mas o ano que vem eu começo. E passa ano, passa um mês, passa 2, passa 5 anos, que era o tempo de você já ter terminado o seu curso. Passa 20 anos da sua vida, 50 anos, 80 anos. E aí você olha para trás e você fala, caramba, agora eu tenho tanta vontade de fazer tudo que eu queria ter feito lá atrás e agora já não dá, já não tenho mais energia para poder fazer isso. Já não tenho energia para me poder viajar, não tenho energia para me poder estudar mais um instrumento. Então, aí que tá, galera. Você tem que olhar para trás no futuro e falar, tudo que eu quis fazer, eu fiz. Tudo que eu quis aprender, eu aprendi. E eu estou realizado, eu posso contar isso tudo para os meus filhos, para os meus netos. E não, tipo, simplesmente falar para eles fazer o que você nunca fez. É muito fácil, eu vejo pais chegando e falando, tipo assim, eu vou dar um exemplo da minha família, não vou citar quem da minha família que faz isso, mas são uma pessoa da minha família que cobra muito filho. Como assim cobra muito o filho? Chega e fala, você tem que fazer exercício físico, mas o pai mesmo não faz. Como que é cobrar do filho? É muito fácil, tipo assim, você chegar e falar, filho, você tem que fazer aula de inglês, você tem que estudar por quê? Hoje em dia o mercado mínimo é você saber inglês, mas você, pai, você sabe inglês? Não, mas é porque quando eu era mais novo, eu não tive oportunidade de estudar. Mas agora você tem, se você tem condições de pagar para o seu filho um curso de inglês, por que você também não entra no curso de inglês com ele? Outras pessoas chegam para mim e falam, eu quero colocar meu filho na aula de música, quero que ele aprenda a tocar violão. Mas na minha época eu não aprendi porque eu trabalhava na roça, todo mundo tem uma história triste para contar. Eu trabalhava na roça, eu trabalhava muito, meus pais não tinham condições de pagar um curso para mim de música e eu sempre tive um sonho de aprender. Mas agora eu tenho condições para me pagar para o meu filho. Tá, por que você não entra junto com o seu filho na aula de música também, para incentivar ele? É muito fácil às vezes a gente cobrar as coisas dos outros. Tipo, você tem que entrar porque você é meu filho, você vai aprender. Eu tenho condições de pagar a aula para você. Galera, ninguém quer que pague as coisas para ninguém. Todo mundo quer exemplo, não adianta falar até papagaio fala. Difícil é fazer, difícil é você provar para o seu filho ou para as outras pessoas que é possível, que você também é capaz. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu que eu nunca vou esquecer. Ele era japonês, raiz mesmo, não é que ele era misturado não, galera. Ele era um menino genial, japonês raiz. O pai e a mãe dele eram japoneses e os avós dele vieram do Japão. Os pais nasceram aqui no Brasil, mas todos descendentes de japonês mesmo. E esse aluno, para vocês terem uma ideia, para entrar na escola, precisava ter 8 anos para começar a fazer aula de violão. Isso era uma regra. Ele entrou com 7 anos, ele entrou um ano antes, porque eles mentiram a identidade dele. A gente descobriu depois olhando o RG, porque pede para fazer o cadastro lá na escola de música, pede os documentos, e aí a gente olhando lá, a gente descobriu que ele tinha entrado um ano antes. O moleque era genial. Só que quando eu falo genial, não é que ele era genial em algumas coisas, ele era genial em tudo. Tudo que o moleque fazia, ele era o melhor. Para vocês terem uma ideia, ele foi o único aluno que eu tive na minha vida inteira que tocava violão dos dois lados.
Então, quando ele foi começar a fazer aula comigo, a mãe dele chegou e falou, ele já era aluno de um outro professor lá da escola, e aí na época esse professor, ele mudou, ele saiu, ele mudou de cidade, e aí eu entrei para substituir esse professor, então eu assumi todos os alunos dele. E eu lembro que quando eu fui dar aula para ele, a mãe desse menininho, ela foi lá na sala e falou, ô professor, é possível você dar aula para o meu filho dos dois lados, como destro e como canhoto? Então eu falei, é possível, mas ele precisa ter 2 violão, um como destro com as cordas normais e um como canhoto com as cordas invertidas. Ela falou, não, isso não tem problema, ele já tem 2 violão, mas eu quero que você ensina isso para ele treinar lateralidade. Até então eu nunca tinha dado aula para ninguém, na verdade eu nunca tinha visto ninguém tocar desse jeito. E o menino, cada semana, ele levava o violão de um lado. Galera, ele era canhoto, pelo que ele falava, que ele tinha mais facilidade como canhoto. Mas ele tocava do mesmo jeito, dos dois lados. Por quê? Porque ele treinou. Ele estava preocupado em quanto tempo ele ia levar para ele poder aprender? Não, galera, ele estava estudando. O que importa não é a chegada, aonde eu vou chegar daqui 5 anos. Vocês têm que pensar, é na jornada. Tem que ser prazeroso, você está descobrindo coisas novas, você está aprendendo coisas novas. Então a gente tem que parar com essa questão de quanto tempo leva para me aprender? Não é quanto tempo, começa a fazer e vai aprendendo e curte o caminho, curte a trajetória. Quando vai terminar, isso tanto faz. Se eu estivesse pensando nisso, eu teria desistido faz tempo. Eu já estudo há 17 anos, como eu disse para vocês. E eu vou morrer estudando. Eu não estou pensando qual é o limite, qual é a chegada, aonde eu quero chegar. Eu sei que música é infinita. Então, para mim, pouco muda, pouco importa isso. Quando eu vou terminar. Porque eu sei que eu não vou terminar nunca, porque música é infinita. E sempre vai ter alguma coisa nova para mim poder estudar. Então, eu estou curtindo o processo, eu estou curtindo essa trajetória. Cada coisa nova que eu aprendo, para mim é uma conquista muito grande e eu acabo me divertindo e vou estudando. E isso é um prazer que eu tenho de poder estar aprendendo. A gente tem que ter essa cultura de aprender coisas novas. Então, para mim, está muito legal poder estudar, poder aprender coisas novas. Então, daqui a um tempo, eu vou ver aonde eu cheguei, qual é o resultado. Mas eu não ligo pela chegada, aonde eu vou chegar. E sim, a trajetória está sendo cada vez mais interessante. Então, voltando a esse aluno meu. Ele fazia aula de violão dos dois lados, tocava super bem, ele era genial. Na escola dele, todo mundo falava, eu tinha vários amigos dele, que faz aula comigo também. E vários amigos dele falavam que ele era o número 1 da sala, que tirava a maior nota de todas. Galera, e ele fazia karatê. Eu nunca vou esquecer disso, que ele sempre falava pra mim. Começou a fazer karatê, todo mundo da família. Então tava fazendo karatê. Ele, a irmãzinha dele, que era mais nova ainda, a mãe dele e o pai dele. Os 4 faziam karatê juntos. Só que já tinha alguns anos que eles faziam karatê. Inclusive na sala da casa deles tem um tatame, tem saco de pancada, que é onde eles treinam. E ele também sempre se desenvolveu muito bem. O pai dele sempre foi muito competitivo. Então levava ele para poder participar na categoria dele dos campeonatos de karatê e ele sempre tirava bons resultados disso, sempre pegava primeiro lugar, segundo, terceiro, mas sempre estava no pódio entre os top 3. E eu lembro que eles falavam muito, ele sempre falava muito sobre uma coisa, que ele, o menino, na época que ele estava fazendo aula comigo, acho que ele estava com 9 anos, 9 ou 10 anos. Ele já estava para ganhar a faixa preta, galera, no karatê. Ele começou, ele era muito novo, mas muito, muito novo. E ele já estava para conseguir terminar a faixa preta. Acho que faltava 1 ano. Agora, com certeza, ele já deve estar com uns 12 anos, são uns 2 anos que ele parou de fazer aula. Mas eu tenho certeza que ele já deve estar na faixa preta e deve ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. No máximo, ele deve ter uns 13 anos, mais ou menos. E já tem a faixa preta do karatê. Mas o que eu quero dizer com isso? O pai dele sempre foi um exemplo. Por quê? O pai dele tinha hérnia de disco e o pai dele estava fazendo, o médico já tinha proibido o pai dele de fazer. Falou, isso aí vai te prejudicar, você precisa fazer cirurgia. Só que se ele fizesse cirurgia, ele não ia poder continuar no karatê. Então o pai dele estava esperando chegar na faixa preta junto com o filho dele para depois poder parar. E o médico sempre falando, cara, você não pode fazer isso. Você não pode continuar fazendo exercício de karatê, exercício de alto impacto por conta da sua hérnia. E o pai dele sempre sofreu com isso, mas o pai dele estava na marrom junto com o filho dele, mas ele não cobrava só do filho dele para ir nos campeonatos, para ser bom naquilo. Ele sempre esteve do lado do filho dele. E ele falou, eu vou chegar na preta para te provar que é possível
junto com você. Depois eu vou parar e depois tem outras pretas, outras tipo preta de grau não sei o que, não sei o que, eu não entendo muito disso de artes marciais. Mas o menino vai continuar, o pai dele vai chegar até a preta e depois vai parar, mas o pai dele falou, ó, eu vou chegar na preta só para te provar que é possível chegar. Então é muito legal para vocês terem uma ideia que às vezes a gente fica pensando só na chegada, mas não curte o processo. E outras pessoas ficam pensando apenas no tempo e acaba não estudando, acaba não aprendendo nada. Ou pior, algumas pessoas cobram do filho algo que nem ela faz. Então, se você quer que seu filho aprenda a tocar um instrumento, por que você não dá o exemplo? Você começa antes e depois ele vendo vai estimular ele a começar a fazer. Então, isso é muito importante, galera, vocês entenderem, porque às vezes as expectativas das pessoas que eu vejo é muito diferente da realidade. Muita gente fica nessa questão, quanto tempo leva? 1 ano, 2 anos, 5 anos? É muito tempo. Se você não começar, vai passar 30 anos da sua vida e você vai ficar olhando para trás. Assim como eu dei o exemplo para vocês da natação. Então, esse ano eu vou fazer o possível para mim tentar realizar tudo que eu tenho um sonho, tudo que eu tenho vontade de fazer. Então, se eu não sei nadar, eu vou aprender a nadar. Esse ano eu quero viajar mais, quero fazer tudo que eu nunca fiz na minha vida, ou que pelo menos eu procrastinei, eu demorei, enrolei para me fazer, porque eu sei que daqui a um tempo vai passar esse tempo e eu vou ficar sempre dando desculpa. Esse é o nosso próprio cérebro dando desculpa. O que todo mundo fala? Eu já sou adulto, tenho muita correria na minha. Nunca a culpa é de outra pessoa, nunca é da gente, é sempre de outra pessoa. É porque eu sou jovem e eu não tive a oportunidade de fazer quando era criança e agora minha cabeça já não ajuda mais. Sempre é assim a desculpa, todo mundo fala. Se eu tivesse começado quando eu era criança, eu teria aprendido. Eu tenho vários alunos que começou com 80 anos a fazer aula de música e está aprendendo. E outras pessoas chegam e falam, agora eu vou trabalhar bastante, não vou ter tempo para mim, mas como eu não estudei quando era criança, agora eu vou estudar quando eu me aposentar. Aí quando se aposenta fala, mas agora não vou estudar porque eu já estou muito velho, minha cabeça não ajuda. Sempre a gente vai ter uma desculpa. Se você é criança, vai ter uma desculpa porque é jovem demais, porque quer brincar, porque é criança. Se é adolescente, é porque eu estou estudando muito, para mim é complicado. Se é jovem, é porque eu tenho que fazer faculdade. Se é adulto, é porque eu tenho que trabalhar muito. Se já é terceira idade, é porque eu me aposentei, minha cabeça não ajuda. A gente sempre vai ter um bloqueio, galera. Sabe qual é o momento da gente começar a estudar? Não é nem amanhã, é hoje, não é nem hoje, é ontem, já devia ter começado. Então a gente tem que começar no hoje, no já, independente de quanto tempo vai levar isso, porque a gente não tem que pensar quanto tempo vai levar, a gente tem que pensar que está aprendendo, que é uma jornada. Coloca isso como um hábito na sua vida e leva isso para o resto da vida. Quanto tempo levar, isso não vai importar. O importante é que você vai estar tocando suas músicas, vai estar estudando todo dia, vai estar melhorando, sendo uma versão sua melhor e assim a gente vai conseguindo conquistar todos os nossos objetivos. Beleza, galera? Então, esse era o tema que eu queria trazer aqui para vocês, falei bastante. Agora eu quero responder algumas perguntas de vocês sobre alguma dessas áreas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler e responder todos vocês. Mas é bem bacana vocês terem essa noção, porque isso é muito importante. Se você ficar procrastinando, enrolando, esperando o momento perfeito para começar, esse momento nunca vai existir e vai passar o tempo da sua vida e você vai se arrepender e vai olhar para trás e vai falar, nossa, bem que o professor falou, aquela aula para mim, que era dia 11/1/2021, ele falou para mim que eu deveria ter começado. Então, não espere para você estar pensando aí no arrependimento de não ter começado. O momento mais perfeito, o melhor momento para a gente começar a fazer as coisas sempre é agora. Então, se você ainda não estuda música, se você está pensando em começar a aprender a tocar um instrumento para tocar na sua igreja, se você não sabe nada, ou mesmo se você já toca e quer melhorar, o momento de evoluir é esse, é hoje, tá? Não deixa para amanhã, porque o tempo passa muito rápido na vida de todo mundo e isso pode ser algo bom ou ruim. A parte boa é que se você começar hoje, daqui a 1 ano ou daqui 5 anos, ele vai passar bem rápido, você já vai estar tocando. A parte ruim é que se você não começar a estudar, 5 anos vai passar rapidamente na sua vida e você não vai ter mudado nada, não vai ter acrescentado nada na sua vida hoje. Tá bom? Então deixe agora a pergunta de vocês que eu vou estar respondendo cada um. Aqui, ó, a Maria Rodrigues falou, verdade, precisa treinar e estudar muito, sem dedicação é impossível. Exatamente, com dedicação já é muito difícil, então
Se não estudar, é complicado de evoluir rápido. A Maria de Jesus falou, música é um treino eterno. Exatamente. Não tem fim, não tem fim mesmo. Música é infinita. Então a gente tem que colocar na vida da gente, assim como a gente come todos os dias, bebe água todos os dias e vai fazer isso pelo resto da vida enquanto a gente viver, música tem que colocar na vida da gente do mesmo jeito. O resto da vida vamos estar estudando e sempre melhorando um pouquinho. A Maria Rodrigues falou, precisa na verdade viver na música. O Werner Crozimeire falou, ô professor, mas é difícil, hein? Tem que ter muita perseverança mesmo. Por isso que a gente tem uma vida inteira para poder estudar. É isso que eu falo para vocês. Não é ter perseverança. Perseverança é tipo quando você não gosta, você tem que ficar insistindo. Isso você tem que colocar como um hábito na vida. Estudar vai fazer parte da sua rotina. Não é algo que você vai fazer, por exemplo, inglês. Vou entrar num curso de inglês, vou estudar um pouco, vou aprender o que der e depois que eu terminar o curso nunca mais vou fazer mais aula. Não, música é pro resto da vida, então é um hábito. Então você vai começar a estudar, tá difícil, não tem problema, eu tenho o resto da vida para mim poder aprender essa coisa. Agora, para quem quer aprender mais rápido, aí é importante vocês correr mesmo, vocês se dedicar para conseguir ter uma evolução mais rápida, assim como o programa que a gente criou dentro do nosso curso agora, que é um programa que não é para todos os alunos. Tem os alunos que estudam cada um no seu ritmo, no seu tempo, todos os cursos, todas as coisas que tem lá no curso, pode terminar dentro de 1 ano, pode terminar dentro de 5 anos, ou 10 anos, ou 50 anos. Porque o curso é vitalício, os alunos têm pelo resto da vida. Agora, para quem quer terminar mais rápido e ter uma evolução mais top, que quer realmente se dedicar durante 1 ano para aprender bastante realmente, a gente criou esse programa que é o Acelerador de Resultados, que é para os alunos que querem entrar e conseguir estudar realmente para terminar o curso dentro de 1 ano, para quem tem mais pressa de aprender. Então, todo mundo tem possibilidade, cada um escolhe o que é melhor para você, para si. Tem pessoas que não têm não faz questão de poder estudar e aprender rápido, e outras que querem aprender rápido. A decisão é de cada pessoa, de entrar ou não nossos alunos dentro desse acelerador de resultados. Werner Crozimeire, eu estou fazendo as aulas no começo e estou vendo e vivendo que não é fácil não, mas depois que aprender é muito gratificante. Exatamente. Vocês vão ver que aprender é a melhor coisa de todas. Você ser capaz de desenvolver em algo, você olhar para trás e falar, consegui aprender, consegui cumprir, porque não é fácil não, galera. Tipo, algumas pessoas falam, é facinho. É fácil para quem treina, mas até a gente entender, não é tão tranquilo assim. Mas se dedicar é possível qualquer pessoa aprender. Então é gratificante você olhar para trás e falar, realmente aprendi, realmente consegui me desenvolver. Eu vi mesmo, professor Kia, uma aula sua que estava tocando em 2 meses, uma aluna minha. É isso mesmo aí, um exemplo disso é a nossa aluna, como que ela chama, Geice? Aline? Não é Aline. Amanda, a nossa aluna Amanda, galera, entrou dentro do nosso curso sem saber nada de teclado. Em 2 meses ela já está tocando na igreja dela. Então, isso é muito relativo, igual eu falei para vocês. Para começar a tocar na igreja é rápido. Para ter o curso todo completo, aí leva um tempo, porque é muito assunto, muita coisa. Então, para quem quer ser um músico completo, vai levar um tempo. Mas, no máximo, vai levar 5 anos. E, no mínimo, para quem seguir o programa corretamente lá, conseguir se desenvolver, vai levar 1 ano para aprender tudo. Mas, em 2 meses, uma aluna nossa, a aluna Amanda, já está tocando na igreja dela, começando do zero. Então, para começar a tocar, o básico é muito rápido. A Maria Rodrigues falou aqui, ó, às vezes a gente vê as pessoas tocando muito bem, mas não sabe a trajetória dela. De muito esforço, quanto já lutou para estar aonde está hoje. Muito legal, Maria Rodrigues, isso que você está falando. Algumas pessoas têm aquela falsa ilusão. Vê eu tocando, por exemplo, igual a Maria Rodrigues falou aqui. Às vezes a gente vê o pessoal tocando muito bem e acha que ela começou tipo ontem, começou o mês passado ou começou ano passado. Quem toca bem, galera, já tem muitos anos de música. Assim como eu. Vocês vê eu tocando, muita gente olha eu tocando e fala, nossa, em 1 ano eu vou estar tocando igual esse irmão. Não vai estar tocando igual eu toco em 1 ano, por quê? Eu já estudo música há 17 anos, já fiz aula com muita gente, já estudei muito, igual eu falei pra você, já cheguei a estudar 16 horas por dia. Eu fiz faculdade de música, eu sou formado em música, eu fiz especialização em música. Então não é algo rápido.
Claro que dá para aprender. Por quê? Vocês fazendo aula comigo, toda essa experiência e tudo isso que eu estudei com vários professores, vocês vão ter isso tudo já mastigadinho, tudo pronto para vocês. Então vai ficar mais fácil. Para mim chegar e construir o conhecimento que eu tenho hoje, eu precisei estudar com várias pessoas, filtrar, pegar as coisas boas, as ruins, descartar e montar esse meu método. Então, para vocês, hoje em dia, vai ser bem mais rápido, porque vocês estão estudando com uma pessoa que levou 17 anos para chegar no nível que está, fazer faculdade, mas eu condensei tudo isso e consegui pegar, filtrar e colocar a melhor parte de tudo isso para vocês aprender mais rápido. Então, automaticamente, vocês vão evoluir, vão aprender mais rápido do que eu aprendi. Até a gente sempre fala, o mentor, o aluno sempre vai ter que ser melhor do que o mentor. Por quê? Você está aprendendo com o seu mentor que ele teve que ralar muito para aprender o que ele sabe. Então, automaticamente, vocês estão pegando isso muito mais pronto do que eu peguei. Agora, tem uma coisa, achar que vai ser rápido, aí um ano eu vou estar tocando igual o professor Kia, não tem como, porque senão é só se eu não estudar nada, se eu não estiver treinando nada, para vocês conseguirem aprender, mas leva um certo tempo de maturação, de maturidade, para vocês conseguirem evoluir, ter essa informação mais concreta. Fontanella Marli falou, verdade, minha filha estudou 8 anos inglês para se formar e foi mais um mês fazer intercâmbio e já está indo novamente para mais um intercâmbio. Assim é na música, exatamente. Leva muito tempo, às vezes a gente estuda 8 anos de inglês e sai para ir para fora do país e ainda pena para poder estar se comunicando em inglês, porque para ter essa fluência não é apenas aula, a gente precisa estar treinando, praticando no dia a dia. E estando aqui no Brasil, a gente vai treinar, por exemplo, 1 hora, 2 horas por dia, ou às vezes tipo 6 horas por semana de aula, porque não é todo dia aula, às vezes a aula é um pouquinho, se estuda um pouquinho todo dia, a gente tem um aprendizado legal, mas para realmente estar aprendendo, a gente tem que viver aquilo. Então vocês precisam tipo ir para outro país para ser obrigado a estar conversando, a estar praticando inglês todos os dias, toda hora, e você é obrigado. Agora aqui no Brasil, a gente estuda um pouquinho. Beleza, terminou de estudar um pouquinho, aí a gente vai e começa a falar em português de novo. Então, acaba não praticando e acaba sendo forçado a ir para fora. Não quer dizer que a gente não tem que estudar, mas tem que praticar também, que é isso que vai dar a expertise para vocês. Inclusive, uma coisa importante para vocês entenderem, que eu sempre estou falando aqui, para tocar muito bem, precisa começar a tocar na igreja, que é a mesma coisa do intercâmbio, porque enquanto a gente só está treinando em casa, você está praticando pouco. Agora, quando a gente começa a tocar na igreja, você é obrigado a tirar hinos direto, hinos novos, você é obrigado, forçado, a aprender a tocar de ouvido na igreja, você vai ter contato com o instrumento e com outros músicos mais frequentemente, então isso conta demais. Para tocar bem, é a mesma coisa de quem faz inglês, que tem que fazer um intercâmbio para melhorar a conversação. A gente também precisa tá tocando na igreja para ter essa conversação do nosso instrumento, para ter essa fluidez melhor. O Wagner falou aqui, ó. Eu sei fazer as notas, mas tenho dificuldades em fazer ritmos. Ô Wagner, eu vou trazer algumas lives aqui falando sobre ritmos, mas tem bastante conteúdo já nas nossas redes sociais aqui, ó, falando sobre esse tema. Então eu sugiro fortemente você dar uma olhada nos vídeos mais antigos, que tem vários vídeos onde eu falo sobre ritmos. Então, olha aí nos conteúdos antigos que você vai conseguir encontrar, tá bom? MC Lara Ferreira, acho que é isso, 007, também falou que é a mesma dificuldade de ritmo. Indico todos vocês que têm dificuldade com ritmo assistir às aulas que a gente já fez, as lives e os vídeos que eu já postei aqui falando sobre ritmo. Eu vou trazer outras lives também falando sobre isso e vai ajudar mais vocês. Professor, é muito tempo que estudo música, mas hoje sei que estudei sempre errado. Agora, graças a Deus, encontrei vocês para me aprender de verdade. Isso é muito importante, Fontanella. Porque às vezes a gente perde muitos anos da nossa vida estudando errado, estudando qualquer coisa, e aí é um problema porque a gente perde tempo da vida da gente. E o problema disso é que o tempo não volta. E às vezes a gente tem muitos anos de música, mas não tem evolução. Eu conheço pessoas que tocam, tipo, há muito mais tempo do que eu. Eu tenho amigos que tocam ao tempo que eu tenho de idade. Eu tenho 32 anos. Eu tenho amigo que toca, tipo, há 32 anos, há 35 anos, há 40 anos, que já estuda música e não toca nada. Tipo, eu dou aula para essas pessoas. Sendo que eles de música têm o tempo que eu tenho de idade. Por que que eu sei tocar mais do que elas e eu dou aula para elas? Pelo fato de eu ter estudado de forma correta.
de eu ter seguido um plano de estudo. E essas pessoas já estudam há muito tempo, mas estudaram errado e acabou não tendo uma formação concreta. E esse é o maior problema. Então, às vezes, a gente perde muito tempo pelo fato de estar estudando completamente errado. Então, agora, que legal que você conheceu a gente. E eu tenho certeza que agora você vai ter seu caminho mais clarificado e você vai conseguir evoluir muito mais, tá bom? O Werner Cross Meire. Meu genro toca um pouco de teclado, mas não faz as passagens de dedo. Falei para ele que não tá aprendendo, que tá aprendendo errado. Isso é complicado mesmo. Estudar errado acaba atrapalhando na evolução completamente. Rosimeire, agradece pelo professor Kia nos ajudar com sua esposa Geice, sempre ali nos respondendo nossas perguntas para nos ajudar. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Daniela falou aqui, ó, tô quebrando a cabeça na teoria, sou iniciante. Qual parte da teoria? Porque a teoria é muito gigantesca. Tem a teoria musical, que é para ler partitura, tem a teoria para poder formar acorde, para poder formar escala, para poder improvisar, para poder fazer a parte de harmonia. Então, ficou meio raso essa parte aí que você falou que está com dificuldade na teoria. Mas, no começo, se você for iniciante, Daniel, eu indico você começar na prática e deixar a teoria para o futuro. Agora, se você já toca bem, aí sim, estuda a teoria. Mas, normalmente, a gente tem que começar pela prática e depois ir para a teoria, não inverter isso. Porque a gente estuda instrumento, estuda música, teoria não faz música. Então, a gente tem que sim que ter essa base teórica, mas depois que já está tendo uma boa base prática, já tocando, conseguindo ter essa certa noção. O Wagner falou aqui, ó, de Santos. Louvores de ouvido, não sei, acho muito difícil para aprender. Olha só, já tem alguns vídeos no canal falando sobre isso. Tem um vídeo que eu tirei de ouvido esses dias e eu vou fazer mais lives sobre isso. Mas tocar de ouvido não é difícil. Na verdade, como qualquer outra coisa dentro da música, não é difícil. A única diferença é que você não sabe como estudar. Então, se você não sabe estudar, até fazer um dó maior para quem não sabe como que faz, vai ser difícil. Até alguém te apresentar e te ensinar como que faz. Então, tocar de ouvido, assim como qualquer outro assunto, é bem tranquilo, desde que você siga uma metodologia. E eu já desenvolvi essa metodologia que eu vou estar passando para vocês futuramente, tá bom? Não é fácil não, só não desistir. Tá achando difícil, continua. Lá na frente tem resultados bons. É isso aí, Daniela. Gostei de ver e um comentário excelente. Se tá difícil, é só não desistir que uma hora o resultado vai vir. A Maria Rodrigues falou, passo a passo como fala o professor e treinar e fazer aulas com o professor. Isso é imprescindível. Estudar com outro professor é a melhor coisa de todas, porque o professor já passou por onde você tá para passar e ele vai te ajudar, vai realmente te explicar tudo que você tem que fazer para não ficar perdido. Agora, sozinho fica muito difícil. Até tem aquele ditado, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado. Então, para quem quer ir longe e aprender bastante, precisa de um professor. Maria Rodrigues, sozinho não consegui e fazemos errado, viciante, exatamente. Se fizer errado, o problema depois é consertar. Além de ter que aprender o certo, tem que ainda desacostumar com os vícios errados que a gente tem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem bom dia, tem bastante bom dia aqui, mas pergunta mesmo quase não tem. Aqui, ó, achei. Aqui, ó, 7820 Luísa. Quando vai ser formado outra turma? As novas turmas de violão e de teclado, a gente vai fazer um intensivão sempre. A gente sempre faz um intensivão antes de abrir as inscrições para os nossos cursos, para abrir as inscrições. E aí depois a gente abre no último dia as inscrições. Vai ser, se eu não me engano, vai começar o intensivão dia 3, Reis? Dia 3 de fevereiro a gente vai fazer o intensivão do violão e do teclado gospel. Dessa vez vai ser os dois instrumentos juntos, mas não vai chamar intensivão do teclado gospel, do violão gospel, vai ter um outro nome, mas vai ser um intensivão que a gente vai fazer de violão e teclado junto. A gente vai abrir as inscrições depois, na semana seguinte, dos dois instrumentos para vocês. Então é uma forma de eu poder ajudar mais, apresentar alguns conteúdos e conceitos que faz parte do nosso curso, para vocês ter uma degustação e conhecer um pouco mais sobre a minha metodologia, que é o intensivão, onde vocês
aprende muita coisa já gratuita. Eu passo bastante conteúdo, passo bastante material didático de apoio para vocês de graça e depois a gente abre as inscrições para quem realmente quer dar um passo a mais e fazer parte do nosso curso, então dos nossos cursos, tanto de violão quanto de teclado. Então, dia 3 de fevereiro, vamos abrir, vai acontecer o nosso intensivão, vai ser de violão e de teclado junto, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer desse jeito e depois na semana seguinte vamos abrir as inscrições para quem quiser entrar no nosso curso. Daniela falou aqui, ó, sou iniciante nos estudos na teoria, estou achando muito difícil desistir, tá longe de mim. Legal, é isso aí. Sei que vai ser um processo longo, foco e fé. Parabéns, é isso aí mesmo. E agora é treinar, você saber exatamente o que treinar, como treinar para conseguir ter uma base legal. O que eu acho interessante sobre essa questão da teoria é não estudar apenas qualquer coisa na teoria. A gente precisa estudar de forma coerente com o que você está estudando na prática. Eu vejo algumas pessoas estudando muito prática e a teoria ficando lá atrás, ou às vezes estudando muita teoria e a prática ficando lá atrás. A gente tem que ter um meio termo, um equilíbrio, mas sempre na frente, eu acredito que um pouquinho na frente tem que vir a prática, porque a teoria serve só para você entender alguns conceitos, mas a teoria sim ajuda na parte prática. Então todo o meu curso, tudo que eu ensino, sempre é baseado entre a teoria e a prática, explicando como que faz. Então dentro do meu curso eu ensino como ler partitura, eu ensino para vocês como que faz para montar acordes, tríades, tétrades, como que é formação de acordes. Então tudo isso faz parte dessa parte teórica e que é muito importante, como ler partitura, como ler cifra, como ler tablatura. Então para tocar bem não é o que é especialista em um assunto, e sim o que tem uma base legal sobre tudo, consegue entender de tudo um pouco. Então, bom músico não é o que é expert em apenas um assunto. Algumas pessoas têm a falsa ilusão, sempre chegam e falam para mim, eu vou tocar de ouvido e se eu aprender a tocar de ouvido, pronto. Tipo, já realizei meu sonho e já sou o melhor músico de todos. Não. Porque dependendo do que você for tocar, se você não souber ler partitura, você não vai conseguir tocar, por exemplo. Então, tocar de ouvido não é o final da música e não é o melhor de todos. Não é, eu sou o melhor de todos porque agora eu sei tocar, sou músico completo. Não. Tocar de ouvido é apenas uma forma de tocar. Um músico bom, ele sabe ler cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido, tem que saber tudo, tem que saber improvisar, reharmonizar. Então, um bom músico não é aquele que é apenas especialista em uma área, mas sim o que sabe de tudo um pouco. Tá bom, galera? Então, essa live eu acabei me estendendo bastante, já é a 11h16. Daqui a pouco teremos mais uma live para vocês e hoje teremos 2 lives ainda. Só que as outras não vão acontecer aqui no Instagram. Então, fiquem espertos aí, porque eu vou fazer toda vez, todo dia, a primeira live da manhã eu vou fazer aqui no Instagram apenas. Então essa live está acontecendo apenas aqui no Instagram. As outras 2 lives que eu vou fazer depois, no horário do almoço, depois do almoço, porque daqui a pouco já é o horário do almoço, mas eu vou fazer uma outra live, acho que lá para as 2 horas da tarde, 1h30 por aí, ela vai ser apenas no Facebook e no YouTube, e à noite também teremos outra live, que vai ser a nossa aula ao vivo. Lembrando que as aulas de segunda e sexta à noite, elas não ficam disponíveis, só essas que eu faço de semana, que é o podcast, e essas lives que eu faço no horário do almoço e de manhã. Agora, a aula que a gente vai fazer hoje, vocês precisam se programar, porque sempre tem PDFs e elas a gente sobe depois apenas para quem é aluno. Então, se você não é aluno e quer participar e aprender um pouco mais, participa ao vivo, porque depois ela sai do ar e aí fica disponível apenas para quem é aluno. E se bater as metas, vocês vão ganhar também um super e-book que a gente disponibiliza se bate a meta de like. Se não bater, fica apenas para quem é aluno nosso na plataforma disponível para eles. Beleza, galera? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos nos ver bastante hoje à tarde. Lembrando, quem não acompanha a gente em todas as redes sociais, acompanha no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. A gente está em todos os lugares, acompanha a gente para não perder nada. A gente está postando em média de 7 vídeos por dia e as redes sociais não notificam. Então, eu sugiro muito que vocês façam o seguinte: não está sendo notificado? Então, eu sugiro que vocês aproveitem para entrar nas redes sociais toda hora para ver o que tem de novidade lá, porque sempre está saindo um novo vídeo para vocês. Beleza? Então hoje vai começar a ser muito corrido, que as minhas férias acabou, galera. Então hoje eu já começo a dar aula na escola de música onde eu trabalho, mas eu vou tentar manter tudo, além de todos esses vídeos, as lives, ainda mais as aulas. Então essa semana vai ser, acho que essa e a outra semana vai ser um pouco mais corrido para mim,
porque por conta disso, mas eu estou deixando alguns alunos meus e estou organizando para mim dar aula apenas na parte da tarde para esses alunos. Então, eu tenho certeza que vai ser incrível a partir de agora que eu vou conseguir ajudar ainda mais cada um de vocês. Espero que todos vocês tenham compreendido bastante coisa, aprendido muito com essa aula aqui de hoje e espero que inspire vocês também. Vai ficar disponível para quem assistiu, reassistir. Eu acho bem bacana, compartilha com algum amigo de vocês, com os grupos da igreja, que isso é importante para ajudar os músicos da sua igreja também e os irmãos que têm um sonho de começar a aprender, que esse vídeo vai inspirar bastante cada um deles. Então é isso, galera. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Valeu. Tchau!